Olá, crianças! A nossa aula de hoje é sobre a hidrografia do Brasil. Hidrografia está relacionada ao estudo das águas, tanto águas salgadas quanto água doce, água dos oceanos, dos mares, água dos rios, dos lagos, das lagoas. Todo o conjunto de água, seja ela doce ou salgada, faz parte da hidrografia do Brasil. Mares e oceanos são grandes extensões de terras. Os rios são correntes naturais de água doce, que tomam a direção do mar de um outro rio ou de um lago. E Adriana trouxe para vocês aqui uma representação das partes de um rio. Mais adiante vocês vão estudar também sobre as bacias hidrográficas. Então as bacias hidrográficas, elas têm tudo a ver, é o mesmo que eu estou falando sobre os principais rios do Brasil. Então vamos supor, bacia amazônica, é o rio, bacia do rio Amazonas, é a bacia amazônica. Então os principais rios do Brasil são as bacias, certo? Vamos supor que aqui é uma representação de uma bacia hidrográfica. Por quê? Essa parte mais escura aqui é a representação do rio, certo? Por que aqui entre morros? Porque aqui é a captação da água. Então vamos supor que chove e a água é captada entre esses morros aqui, que aqui na verdade aqui é a nascente do rio, e ela vai passando por afluentes, vai passando pelas margens, na verdade. As margens direita e a margem esquerda. Margens são as terras laterais, certo? Então, essa parte verde aqui, bem próxima às margens do rio, que se dá o nome de margem, por onde o rio está passando. Existe também os afluentes. Afluentes são rios pequenos. São rios que despejam água, são rios pequenos que despejam a água no rio principal. Então são os afluentes. Aqui tem um leito do rio. O leito é o percurso que o rio faz para chegar até a foz. Foz é onde todo esse percurso, toda essa água aqui, desde a nascente, ele vai desaguar. Então toda essa água, ela pode desaguar no rio ou ela pode desaguar no mar, certo? Então essa área aqui, onde a água onde ela é despejada, onde ela deságua, é a foz, certo? Existem os rios temporários e os rios perenes. Perenes são aqueles rios que nunca secam. Mesmo com um período muito seco, eles ainda permanecem, pode baixar um pouco o nível dele, mas não tanto para ele ficar totalmente seco. Apesar de que a realidade hoje é outra, nós estamos vivendo assim, tempos muito secos. E o Rio São Francisco, o Rio São Francisco, ele sofreu um pouco com toda essa seca, certo? Então, há algumas observações que a gente tem que fazer com relação a esses rios que nunca secam. E os rios temporários são aqueles que em determinada época do ano eles secam. Então, eles são chamados de temporários. Esse assunto de geografia, ele tem início na página 40 e vai até a página 42, certo? Na página 40 já está mostrando as principais bacias, ou seja, os principais rios do Brasil. Esse vermelho aqui, que ele é bem presente no mapa, é o rio Amazonas. Então é a bacia do rio Amazonas. Esse azul aqui é o rio Tocantins. Olhando aí no livro de vocês, na página 41, tem esse mapa, a Adriana está explicando agora as bacias, que são os rios principais do Brasil. Tem a bacia do Rio São Francisco, que é esse roxinho aqui.
A bacia do Rio do Prata, que é esse verde mais escuro, verde bandeira. E as bacias costeiras ou secundárias, que são formadas por rios menores, corresponde a essa parte verde mais clara. Lagos e lagoas são acúmulos de água com pequenas profundidades. Os lagos naturais são formados por fontes naturais de água. Os lagos artificiais são construídos pela ação do homem. Lagos naturais, ele se formou pela quantidade de água, se formou pelas águas naturais. Já os lagos artificiais são construídos pelo homem. Também existem os lençóis freáticos que armazenam água. Esses lençóis freáticos, eles são formados com a água da chuva, por exemplo. Então, chove bastante, aí a água que não fica acumulada na superfície, ela vai para o subsolo e lá forma uma camada. Lá a terra ela fica bastante úmida, por quê? Porque essa água da chuva, ela está lá no subsolo. Então a tendência é a areia do subsolo, o solo lá na camada do subsolo ficar também úmida pela presença dessa água dos lençóis freáticos. Falamos também sobre a água potável. A água potável é aquela água do nosso consumo diário. Em algumas regiões do Brasil, essas águas dos lençóis freáticos, elas são aproveitadas. Ou com o uso de bombas para captar essas águas, mas muitas vezes elas são aproveitadas, essas águas que se encontram no subsolo. Na página 43, essa atividade, esse conteúdo sobre a hidrografia do Brasil, como atividade, só é presente na página 43, certo? A questão 1, se ficar alguma dúvida, vamos lá no grupo e podem perguntar, certo? Primeira questão, observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Parte do oceano que banha os continentes. É chamado de mar. Água própria para o consumo humano. Água potável. Um lago pequeno. Lagoa. Corpo hídrico artificial. Pode ser um lago artificial. Como foi dito no conteúdo, que lago artificial é aquele construído pelo homem. Complete as frases utilizando o grupo de palavras dos quadros. Na alternativa A, vocês vão completar os espaços com as palavras rios, correntes e riachos. Então, os rios e riachos são correntes de água que vão em direção ao mar ou a outro rio. Letra B, oceanos, salgada e mares. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Questão 3. Observe as fotos a seguir e identifique os objetos de estudo da hidrografia que estão sendo representados. Essas imagens estão pedindo para vocês observarem a hidrografia, para observar sobre a água, para responder sobre a água. Então, o primeiro está mostrando o mar, o segundo está mostrando um rio, o terceiro um lago natural, que pelas características não é um lago artificial, não foi uma construção humana, é uma construção natural. E o último, o oceano, certo?